Olá, tudo bem com vocês? Vocês estão bom? Vocês estão bonzinho? Bom, pessoal, eu venho aqui hoje para poder fazer um vídeo que o Senhor tem me pedido, tem tocado já tem muito tempo. Muito tempo. Para mim fazer, eu ainda não fiz ele, mas hoje eu começo gravando ele. Hoje é dia 6 de março de 2026. Quero deixar registrado esta data, ok? Esse vídeo será contando o meu testemunho, a minha caminhada, a minha conversão, a minha caminhada com o Senhor, e que de todas as coisas que aconteceram, todos os milagres, todas as bênçãos, tudo que o Senhor tem feito. Vou deixar também já registrado que se não der para gravar tudo em um vídeo só, eu irei fazer outros vídeos, ok? Então vamos lá. Bom, eu me converti no ano de 98. Isso, de 98, separa. 98, gente. Eu tive o Renan em 97 e logo na sequência, sem muita demora, eu fui para a igreja. O Renan nasceu, eu não era casada, né? Foi de um relacionamento que eu tive. Deixa eu só avisar, pessoal, vocês vão ouvir alguns barulhos de fundo, relevem, tá? É que eu moro num apartamento e eu moro no térreo, então muitas pessoas vêm para pegar elevador, sobe escada, então bate porta, barulho de elevador, barulho de cachorro, beleza? Não tem como tirar, e se eu for ficar esperando para não ter esses barulhos, eu não consigo gravar, beleza? Então vamos lá. Eu não era casada, eu namorava, e desse relacionamento eu acabei engravidando do meu filho Renan, né, o mais velho. Tem muitas pessoas que não sabem, que me conhecem agora, não sabem que eu tenho um filho, acham que eu só tenho as duas meninas, mas eu tenho um filho e já sou vovó, tá? De uma neta linda, a Ursinha, chamo ela de Ursinha, linda. Então, o Renan nasceu em 97, né, setembro de 97, e eu estava prestes a completar 22 anos. Eu completaria 22 anos em novembro, né? Então, não muito distante, dali 2 meses. E em 98, eu fui para a igreja. Então, o primeiro caminho que me levou para ir para a igreja foi com relação à vida sentimental. Muitas brigas, né? Muitas traições que eu estava sofrendo. E então aquilo estava me machucando muito e eu já não queria mais. Eu queria uma solução, eu queria outra coisa, né? Eu não queria mais aquilo para minha vida, aquele sofrimento. E eu comecei numa igreja onde a maioria começa, né? Eu comecei a ir na Igreja Universal. E aí, um dos cultos que tinha na igreja era terapia do amor, né? Com relação à sua vida sentimental. Era todo sábado. E nesta época não tinha a igreja. Eu morava em Campinas, não existia a igreja da João Jorge. Da João Jorge, não. Da João Jorge. Não existia a igreja lá, né? É a catedral. Então, existia que era a sede, a catedral, era ali tinha Moraes Salles a Campos Sales. Era na Campos Sales, se eu não me engano. Era dali da Campos Sales. E aí eu fui no sábado, aí a minha mãe falou assim, eu fico com ele e você vai. A minha mãe ficou com meu filho de alguns meses e eu fui para a igreja. Lá eu fui convidada para uma albeira para participar do grupo jovem, né? E
Eu falei, eu vou, né? Que seria no domingo, no dia seguinte. Eu falei, venho sim. Fui embora, minha mãe falou, e aí, o que você achou? Eu falei, gostei. A minha mãe já orava há muitos anos para mim poder ir para a igreja. Eu falei, nossa, gostei muito, tal. Fui convidada para ir no culto do grupo jovem, né? Minha mãe, você quer ir? Eu fico com o Renan. Nisso a minha mãe ficava com o Renan, tá? Agora, se eu quiser sair para comprar um lanche, alguma coisa, eu tinha que carregar ele. Ela falou, não fico, você teve filho, você carrega o seu filho. Mas para ir para a igreja, ela ficava com ele. Ótimo, né? E aí eu falei assim, eu quero ir sim. E aí eu fui, era no domingo à tarde, eu fui no grupo jovem. Fui sozinha, gente. No sábado eu fui sozinha, no domingo eu fui sozinha. Nunca tive problema nenhum de andar sozinha e ir para os lugares sozinha. E eu fui pro grupo jovem. Gostei muito, né? Gostei muito, muito, muito mesmo. E aí minha mãe falou assim, você gostou? Semana que vem você quer ir de novo? Porque tinha a igreja que a minha mãe, a minha tia ia, que era mais perto, que era ali do bairro, que ficava ali no Jardim Novo Campos Elísio, né? Que dava para ir a pé. E a gente morava no Jardim Santa Lúcia, né? Dava para ir a pé. E um grupo de pessoas iam, assim, parecia a procissão, gente. Ia um monte de pessoas, tudo junto de manhã. E o culto começava às 7 da manhã, 7 horas da manhã. Falei, tá, vamos sim. Aí quando foi no outro domingo, aí eu fui de novo na terapia do amor. E quando foi no outro domingo, né, eu fui com a minha mãe, com minhas tias, minha avó, na época, né, que era viva, minha avó também foi, a avó Barbie, minha avó Cecília, né, que eu chamava ela de avó Barbie, por causa do vestidinho rosa que ela tinha, que ela ficava muito fofa no vestidinho. E na época também a minha outra tia, que era viva, a minha tia Dinda, ia todo mundo a pé. E eu lembro que quando eu estava chegando na porta, né, que é da garagem, porque depois abriu para o outro lado, na porta da garagem tinha um obreiro. E aí ele me parou, ele falou assim, primeira vez aqui? Eu falei, aqui sim, é a primeira vez. Ele falou assim, você conhece o grupo jovem? Né, daqui? Eu falei, não conheço, eu fui lá da Campos Sales, né, que eu fui convidada para ir lá, eu fui lá. Ele falou, não, nós temos o grupo jovem aqui, vem aqui, né, será hoje à tarde, falou o horário e tal, vem participar conosco. Eu falei, tá. E eu fui participar, né, lá. Aí já me colocaram na gincana pra, ou você fala o nome da música, ou você canta um trecho da música. Eu conheci algumas músicas porque eu ouvia minha mãe ouvindo, mas eu não sabia cantar, né, ele já me tacou já para poder participar. Ainda lembro que a obreira falou assim, ela não conhece, ela é nova. Ele falou, não, mas ela vai saber. Aí passou uma outra obreira que cantou um trecho atrás de mim, aí eu não consegui entender, eu fiquei, né, moscando ali. Que os obreiros era o obreiro Sebastião e a obreira Cilei. Até hoje a gente tem contato, até hoje. E daí, né, desse tempo eu comecei a ir, né, ele falou, vem domingo que vem. Aí eu fui no outro domingo, depois no outro domingo, ele estava levantando os líderes das tribos, né? Porque na época era líderes das tribos, né? Isacar, Zebulon, José, Manassés, Rubens. Então tinha que ter os líderes e os auxiliares. E ele chegou e falou assim, olha, Odete, você vai ser líder de uma tribo. E a obreira ainda falou assim, mas ela é nova, ela não conhece, ela não sabe. Ele falou assim, eu estava escovando o dente, faltava levantar 3 líderes, eu estava orando, e o Senhor colocou ela no meu coração. Então, ela vai ser líder. E assim, gente, não tinha nenhum mês direito de igreja, indo para a igreja, e eu já fui levantada líder. E desde lá, então, a minha vida sempre foi liderar, né? Sempre tive no trabalho, nos evangelismos, né? E sempre levando o meu filho junto. E meu filho cresceu
nesse meio também, né? Sempre trabalhando com jovens, sempre fazendo evangelismo e sempre foi isso, né? E daí foi, né, a minha conversão. Aí em 99 eu me batizei, né? Eu lembro que a gente ainda foi fazer um trabalho com os jovens de futebol. A gente foi fazer um trabalho com os jovens, aí eu saí correndo de onde que tava, se não me engano foi na Amapate, né? Ali na Tropical. Saí correndo para ir para a igreja com meu filho no carrinho. Cheguei lá, tava tendo batismo. Eu cheguei quase no final, aí falaram, falta mais, falta ela, tá chegando, que ela era do grupo jovem que tava no evento. Aí o pastor Luiz, na época, né, hoje ele não é mais vivo, ele falou, vem, jovem, vem. E minha mãe tava lá, né, que a minha mãe também se batizou no mesmo dia. Aí minha mãe ficou com meu filho, né, no carrinho, e eu fui me batizar, gente, em 1999. Vocês já viram aquele meme, né, que tá tendo? Quando você nasceu, em 1900, aí coloca, olha, tava junto na arca, olha que não sei o que. Mas faz tempo, gente. E depois eu fui embora para voltar mais tarde com trabalho com jovens. E isso foi a minha caminhada, né? Foi a minha caminhada. Aí eu passei 7 anos na Universal, né? Trabalhando ali junto com os obreiros. E o incrível que os pastores sempre falavam assim, e aí tá na fé, quando eles falavam isso, tá na fé, significava assim de você ser obreiro mais pra frente, né? Aí tinha muitas obreiras que tinham um sonho de casar com pastores e tal. E eu lembro que os pastores chegavam pra mim e falavam assim, e aí tá na fé? Eu falava, não. não. Porque assim, quando eu comecei aí, tem uma coisa que eu me apaixonei de cara, que eu queria ser pastora. Eu queria pregar a palavra. Aquilo entrou de um jeito no meu coração. Eu falava, meu Deus, é isso que eu quero, pregar a palavra. Eu quero falar do teu amor, eu quero falar do Senhor. E aquilo tomou conta de um jeito que eu não queria ser outra coisa, né? E eu falava, não quero ser obreira, não. Né? E a pessoa falou, mas como você quer ser pastora? Para você ser pastora, você tem que ser obreira, né? E ser esposa de pastor. Eu falava, não quero casar e não quero ser obreira. Aí eu saí da igreja, da Universal, aí acabei indo para uma outra igreja, né? Aí eu acabei indo para igreja Nazareno e sempre fazendo o trabalho de evangelismo. Eu sempre estava em casa e eu lembro que o senhor falava assim, vamos. Eu saía, se eu estava fazendo serviço, eu parava, eu saía batendo de porta em porta, evangelizando, falando do amor de Jesus.